Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Brainer aqui mais uma vez. Na aula passada a gente iniciou nosso estudo sobre o processo de urbanização no mundo. A gente viu como que foi o desenvolvimento das primeiras cidades modernas que aconteceu lá na Europa, na Inglaterra, na França, a partir do início também da industrialização, esses dois processos, o surgimento das cidades, como o desenvolvimento das indústrias está interligado, a partir da industrialização, a mecanização das atividades, principalmente na agricultura, acontece o êxodo rural, né, porque o trabalho no campo fica muito mecanizado por conta do desemprego, as pessoas passam a buscar desenvolver as suas vidas nas cidades, né, comercializando os produtos produzidos nas indústrias. E aí depois a gente aprofundou um pouco mais nesse processo e entendeu como que isso aconteceu aqui no Brasil, a diferença do surgimento das cidades aqui no Brasil e lá na Europa. Aqui no Brasil a gente viu que as cidades elas cresceram de forma mais rápida. Lá na Europa, como eles iniciaram o processo de industrialização mais cedo, a industrialização, o desenvolvimento das cidades, melhor dizendo, foi mais lento. Demorou 100, 200 anos para as cidades se estruturarem. Aqui no Brasil, a quantidade, o crescimento tanto das cidades como das pessoas, como dos bens circulando, os automóveis, construções, foi mais rápido. E isso acarretou em alguns problemas aqui que a gente convive com esses problemas até hoje aqui no Brasil. Na aula de hoje, a gente vai entender melhor como que aconteceu o processo de urbanização do estado de Goiás e como que a economia do estado vem funcionando ao longo desses últimos anos. Quando a gente fala de urbanização, a gente está falando do surgimento e do desenvolvimento das cidades. Aqui em Goiás, as cidades elas vão se desenvolver principalmente a partir da década de 30, 1930, 1940, quando começa a ser implantada no Brasil a política de marcha para o oeste. O que é essa marcha para o oeste? É o incentivo à ocupação do interior do Brasil, né? Porque desde o início da colonização brasileira, quando os europeus chegaram, eles chegaram pela região litorânea, ali pelos estados do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, os estados próximos à faixa litorânea, as faixas do mar, né? Do Oceano Atlântico brasileiro. E aí as primeiras cidades, as primeiras sociedades vão se desenvolver, vão se estabelecer e aumentar as populações, as primeiras cidades vão crescer ali perto do mar mesmo. E aí a partir de 1930, principalmente entre a década de 30 e 1960, 70, vai ter uma política forte de marcha para o oeste, para o interior do Brasil ser ocupado, para a população ser mais distribuída ao longo do território brasileiro. Para isso vão ser criadas algumas políticas de abertura das fronteiras agrícolas no centro-oeste. Isso quer dizer que as áreas aqui no centro-oeste, onde não eram exploradas para a produção de alimentos, para a criação de animais, passam a ser incentivado que essas áreas sejam ocupadas aí pelos produtores da agricultura agropecuária aí do Brasil. Em 1933, a cidade de Goiânia ela é construída, né? Antes a capital do estado de Goiás aqui era em Goiás Velho, na cidade onde hoje é Goiás Velho, que é a cerca de 140 quilômetros aqui de Goiânia. E em 1933, a cidade de Goiânia, que é planejada pelo então presidente da época, ela é construída e é, a, é se transferida a capital do estado de Goiás para essa nova cidade que é construída, que é Goiânia. Nesse período, antes disso, um pouco, até a década de 30, quando a capital ainda era em Goiás Velho, a capital do estado de Goiás ainda era em Goiás Velho, Goiás era uma capitania que era de responsabilidade do estado de São Paulo. Então era como se Goiás não fosse um estado independente. Era um estado, era uma região que era submetida ao estado de São Paulo. E a partir da criação de Goiânia, a capital do estado de Goiás passa a ser Goiânia e Goiânia se torna um estado independente. Nesse período ainda o Goiás e Tocantins eram estados emendados, né? E se tornou uma região independente dentro do Brasil, né?
faz parte do território brasileiro, mas independente do estado de São Paulo. E aí, outro fator que contribuiu muito para acelerar o desenvolvimento da cidade de Goiânia foi a construção de Brasília, né? A transferência da capital do Brasil até a década de 60, a capital do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro. E aí, em 1960, a cidade de Brasília termina de ser construída, o projeto inicial dela termina de ser construído, e a capital do Brasil passa a ser em Brasília. E isso vai acelerar ainda mais o processo de urbanização, a criação das cidades, o desenvolvimento econômico aqui do estado de Goiás. Então, como é que aconteceu esse primeiro momento da urbanização de Goiânia? Até 1960, a gente tinha pequenas e médias propriedades de terra, adquirida ou ocupada por imigrantes. Então, os imigrantes de outros países vinham de outros estados também, principalmente do sul, né, do sudeste, vinham para o estado de Goiás, ocupavam algumas terras que estavam disponíveis para ocupação. Quem tinha dinheiro compravam terras e começava a produzir naquelas terras. Então, até 1960, foi muito dessa forma que aconteceu aqui em Goiás a distribuição das terras. Essas terras, nesse período, eram pequenas propriedades, não tinham grandes fazendas como a gente tem hoje, por conta da forma como era distribuída, pela ocupação. A gente ainda não tinha essas grandes fazendas como a gente tem hoje. A partir da década de 70, de 1970, o desenvolvimento da tecnologia vai chegar na produção rural, na produção agrícola aí no estado de Goiás. Então a gente tem a mecanização do campo, e aí começa a se ter incentivos para os produtores rurais, como financiamentos no banco, empréstimo. E aí esse pessoal começa, nesse período que vai surgir os grandes latifúndios, que são as grandes propriedades de terra, as monoculturas, né? Hoje se a gente for fazer uma viagem, por exemplo, daqui para Caldas Novas, a gente vai ver aquelas extensas áreas com eucalipto, plantação de soja, de milho. Então, quando a gente fala monocultura, é uma faixa grande de terra que produz só um produto. Isso é monocultura. Isso é bom para quem produz, mas é ruim para o solo. A gente tem alguns prejuízos aí com esse tipo de produção. É ruim para a economia, que fica concentrada na mão de poucas pessoas. Então, Goiás, nesse período, a partir da década de 70, com essa mecanização agrícola, que vai se tornar um dos grandes centros da produção agropecuária do Brasil. E nesse período também começa a ter um forte êxodo rural, porque os pequenos produtores começam a ficar enfraquecidos, né? Não dão conta de competir com os grandes produtores. A mecanização do campo faz com que um serviço que era feito por 50, 100 pequenos agricultores passa a ser feito por uma máquina só, então gera um desemprego no campo, também desemprego na área rural, e aí as pessoas são obrigadas a sair da área rural e tentar a vida nas cidades. Aqui. Então o pessoal começa a vir dos interiores de Goiás, de outras cidades, do interior de outros estados até, principalmente do norte, aqui do Mato Grosso, vem para a cidade de Goiânia para tentar continuar a manter a vida com uma qualidade um pouco melhor, porque no campo, nesse momento, estava difícil, né, por conta do desemprego, a mecanização, a difícil de competir com os grandes produtores. E aí começa a se desenvolver, a crescer, melhor dizendo, porque desenvolver é uma palavra que remete à melhoria, né? E esse crescimento urbano, como foi aqui em Goiás, muito rápido, acelerado aí, em 30 anos, 40 anos, a população triplicou. Isso gera problemas, né? A gente sabe que qualquer crescimento acelerado traz problemas, e o crescimento de pessoas acabou que, como o número de pessoas aumentou demais, o Estado não conseguiu oferecer os serviços necessários para manter a vida de toda essa população que chegou com qualidade. E aí a gente tem alguns problemas urbanos, problema de saneamento básico. Aí a gente vê que 45,7% da população goiana não tinha acesso a esgotamento sanitário na última pesquisa da CECIMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, em 2017. É um número alto, né? Quase metade da população. A gente tem problema
relacionado à educação, aos níveis de educação aí nesse outro dado que a gente vê, que é um dado do IBGE. Olha, se a gente pegar as pessoas de 24 a 59 anos com taxa de analfabetismo em Goiás, é quase o triplo de São Paulo, 4 vezes de Porto Alegre. As taxas de 60 anos ou mais, é quase 30% da população de 60 anos ou mais em Goiás é analfabeta. Problemas relacionados à mobilidade urbana, engarrafamentos, né, muito carro para pouco espaço. Problema de moradia, favelização, a população tem que morar em invasões, porque não tem acesso a moradia de qualidade. Problema de asfalto, a gente ainda tem muito aqui em Goiânia. Pessoas, regiões da cidade, principalmente mais periféricas, que não têm asfalto ainda nas suas casas, né? Então, essa forma de urbanização da população do estado de Goiás, essa urbanização acelerada, muito rápida, sem planejamento, fez com que acarretasse alguns problemas para o desenvolvimento da cidade, para a qualidade de vida das pessoas. E em relação à economia de Goiás, como que a economia goiana ela funciona? O principal motor da economia goiana é a agropecuária, né? Criação de soja, criação de milho, tomate. Soja, milho e tomate são os 3 produtos principais, produtos agrícolas exportados por Goiânia, por Goiás, aliás, né? Por que a gente tem uma agricultura forte? Por conta do nosso solo, além da gente ter um solo bem produtivo, nosso relevo ele propicia as produções, né? Um relevo plano que favorece a criação de animais, favorece a criação de alimentos, principalmente esses que eu falei. Então, a gente tem essa característica de ter um relevo plano que facilita, de forma que quase metade do território goiano é formado por fazendas. E aí a gente tem as vantagens e tem as desvantagens, né, dessas grandes fazendas, como eu disse. As monoculturas concentram demais o dinheiro na mão de poucas pessoas, as riquezas produzidas na mão de poucas pessoas. A gente tem um desperdício de alimentos por conta dessa produção em excesso, que muitas vezes nem chega a ser consumida por falta de acesso à população, né? Criação de gados também, a gente tem uma série de questões aí que essa criação de gados acelerada demais traz como consequência para a sociedade. É bom para a economia de certo modo, mas também a gente tem os pontos negativos disso. Então a gente tem essa outra tabela aí que fala sobre o PIB de Goiás de 2013 a 2015, os setores da economia como que cada setor da economia, agropecuária, indústria e serviço, participa da composição do PIB do estado de Goiás. A gente tem aí, ó, em 2015, 10,4% do PIB do estado de Goiás, que é o produto interno bruto, todas as riquezas que são produzidas por um estado. No caso aqui a gente está medindo do estado, mas pode ser medido também do Brasil ou só de Goiânia, dependendo do recorte que a gente quiser fazer. Então, em 2015, 10,4% do PIB foi da agropecuária, 24,5% da indústria. Aqui em Goiás a gente tem muito força na indústria têxtil, né, produção de roupas, na indústria farmacêutica também e nas montadoras de automóveis lá em Anápolis principalmente. E 65,1% dos serviços, que é os comércios em geral. É interessante essa outra tabela aqui de baixo, que tem o IBGE como fonte, que essas 6 cidades aí, ó, Rio Verde, Catalão, Jataí, Goiânia, Anápolis e Aparecida, correspondem a 50% do PIB goiano. Então são poucas cidades, o PIB de Goiânia é muito concentrado nessas poucas cidades, né? Aqui nessa outra tabela a gente tem os principais produtos que são exportados por Goiás. Esse gráfico aí é da Fascomex, que é um órgão que mede a economia, Secretaria da Fazenda de Goiás. E aí a gente tem soja, né, que é 24% de exportação, carne bovina congelada 14%, milho 11%, ferro, minério de ferro, Goiás também é um grande exportador de minério, 10%, resíduo de extração do óleo de soja, que é um dos produtos da soja, né, 11%. Então nesse gráfico aí a gente pode compreender melhor de como que sai a riqueza de Goiás. Aí a gente tem outros itens menores aí, algodão,
Mas, enfim, somando todos esses produtos, a gente compreende como que é calculada, como que é mensurada a riqueza de Goiás, como que é o funcionamento e com base em que se estrutura a economia de Goiás. Então, pessoal, esse basicamente, de forma rápida, foi dessa forma que Goiás se desenvolveu, as primeiras cidades surgiram dessa forma, por incentivo da marcha para o oeste, uma política do governo, incentivo a financiamentos e empréstimos para a produção agrícola, agropecuária, que é um dos motores da economia, não só de Goiás, mas do Brasil. Esse processo de urbanização teve as suas consequências esse desenvolvimento rápido das cidades. Recebemos muitas pessoas aqui no estado sem planejamento, então desencadeou alguns problemas e foi apresentado também para vocês como que se estrutura a economia do estado de Goiás. Então, por hoje, na nossa aula, era só. Espero ter contribuído aí com vocês e até a próxima aula, gente. Bons estudos!